Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é a agricultura, nomeadamente as prioridades da política agrícola comum, nomeadamente para o próximo quadro comunitário de apoio, 21-27, ou designado também Portugal 2030. Seguramente que, além disso, não se deixará de falar da situação atual do setor, e nomeadamente das condicionantes da pandemia e também da presença ou da ausência, enfim, da importância que o setor tem, ou se calhar não, infelizmente não tem, neste momento nas prioridades do governo, e nomeadamente no programa de recuperação e resiliência. Eu quero agradecer ao SEN da Agricultura, aqui representado pelo seu coordenador, Arlindo Cunha, e agradecer obviamente aos restantes convidados. O SEN continuará a desenvolver mais webinars e dentro em breve também eventos relacionados com as candidaturas autárquicas. A partir de maio esperamos já poder presencialmente estar em diferentes municípios do país a realizar eventos temáticos que digam, obviamente, que em cada município sejam relevantes e, portanto, a partir de maio esperamos também começar a ter uma presença já física, se a situação pandémica assim o permitir, e em apoio aos nossos candidatos autárquicos, procurar debater temas de interesse local, mas também, obviamente, com repercussão nacional. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados por terem aceito participar neste webinar. Eu, como de costume, saio e vou seguir o debate na página do Facebook do PSD. Mais uma vez, obrigado e, Arlindo, passo-lhe a palavra. Muito Muito obrigado, obrigado, uma boa Joaquim. tarde e um bom debate. Obrigado, com licença. Muito obrigado, Joaquim Sarmento, enquanto Presidente do SENA. E eu também, enquanto Coordenador Nacional da Secção Agrícola, Agricultura, Florestas e Alimentação do SENA, queria agradecer, obviamente, aos nossos convidados. Temos aqui o professor António Fontinhas Fernandes, que chegará a todo momento. Temos o AG Pedro Santos, temos o professor Francisco Gomes da Silva e o EG Filipe Ravara, são os nossos oradores de hoje. E temos como relator o Dr. Carlos Vieira Carvalho, que foi secretário-geral do Ministério aqui há uns anos atrás, e que nós optámos nestas conferências a designar sempre um relator, porque, como eu referi quando falei convosco, a nossa ideia destas sessões é debater grandes temas relacionados com a política agrícola, florestal e alimentar do nosso país, e essencialmente, no fundo também, colher contributos que sirvam depois para o debate político. Portanto, o SENA é um espaço aberto a pessoas independentes. Aliás, os militantes não têm, as pessoas que participam não têm que ser militantes, a maior parte não é sequer, alguns são, outros não são, e a nossa ideia é trazer esses contributos abertos da sociedade civil para a vida política, neste caso para a vida partidária, para depois o partido os utilizar no debate político e eventualmente nos programas eleitorais. Por isso é que temos um relator cuja função é essa, de tomar nota, digamos, das ideias que aqui forem sendo, digamos, expendidas. Nós, neste caso, nós vamos ter um ciclo de 5 sessões, já agora aproveito para dizer, ao longo deste ano, vamos ter uma sessão, esta é a primeira, de caráter mais geral, sobre prioridades da política agrícola no horizonte de 2027, que no fundo coincide com a aplicação do PEPAC, portanto, do próximo ciclo da política agrícola comum, que, como sabem, passa a ser, tem tanta margem de manobra para os países, que no fundo podemos dizer hoje em dia que a PAC quase coincide com as políticas agrícolas nacionais, se os países assim entenderem. Depois temos um segundo ciclo em maio, 17 de maio, que será sobre a problemática dos jovens agricultores, ou seja, renovar a agricultura através de uma regeneração do tecido empresarial. Depois teremos em junho 21 uma sessão dedicada à valorização da produção no contexto da cadeia de valor do sistema agroalimentar. Depois teremos em setembro uma sobre a questão da sustentabilidade e alterações climáticas e teremos depois finalmente uma em novembro
sobre a floresta, o mundo rural e a economia portuguesa. Portanto, no fundo, a temática central será a floresta. E, no fundo, hoje em dia, hoje seria essencialmente falarmos sobre as principais questões gerais. Portanto, esta é uma primeira intervenção, a primeira conferência do ciclo, e será mais geral. Nós temos várias pessoas a acompanhar-nos, quer por Zoom, quer por Facebook do PSD. Está também connosco o deputado Álvaro Amaro, o meu velho amigo e companheiro de muitas lutas, que também está a organizar um ciclo de conferências organizado por ele no contexto do Parlamento Europeu, e que também dou as boas-vindas. O nosso ponto de partida é este. Portanto, nós temos uma agricultura em que um produto agrícola, o valor acrescentado não cresce há 20 anos, portanto, como sabemos, que é um setor que tem um déficit alimentar enorme, de quase 4 mil milhões de euros anuais, que tem um rendimento agrícola e uma quantidade de trabalho baixíssima, portanto, inferior à metade da União Europeia, que tem talvez sejamos nesta altura a população agrícola mais envelhecida da Europa. Portanto, temos aí um número oficial que é agricultores com menos de 35 anos são 4% apenas, o que é de facto um número chocante. E depois temos esta realidade, portanto, pouca produção, déficit alimentar, atraso estrutural, envelhecimento, e depois temos em contraste um discurso oficial que só fala da digitalização da agricultura de precisão, da agricultura biológica, da economia circular, da descarbonização da agricultura, e de facto é obviamente que nós estamos de acordo com isso. O digital é o futuro, o descarbonizar é o futuro, a agricultura biológica é uma componente importante da agricultura, mas não mais do que isso. Agora, temos que ter os pés assentes na terra. Sabemos que a sustentabilidade é uma matriz incontornável de toda a economia, não apenas da agricultura, mas também da agricultura. Mas também sabemos que, no nosso caso, o futuro da agricultura passa por mais investimento e mais produção, não é? Passa por mais produtividade, passa por maior eficiência e maior competitividade, por maior rendimento dos agricultores, que é muito baixo no contexto comunitário, e passa por maior descentralização, menor burocracia e maior simplificação da política agrícola. Portanto, ou seja, são prioridades que também nos parecem fundamentais e que infelizmente nós não vemos no discurso oficial. E é neste contexto assim aberto, portanto, de prioridades daqui até o horizonte de 2027, que nós nos situamos nesta conferência de hoje. Portanto, muito obrigado a todos. E então, como ainda não está o professor Fontinhas Fernandes, começaríamos por consenso alargado, decisão nossa, com o Engenheiro Pedro Santos, que faria o favor de começar. Muito obrigado. Obrigado, Arlindo, e obrigado ao restante painel por me ter, entre aspas, entalado para ser o primeiro a intervir, mas cá estamos para isso. Mas antes do mais, agradecer de facto o convite para poder estar nesta discussão e nesta reflexão, porque apesar de hoje em dia estarmos a viver um enquadramento em que se calhar todos nós que estamos mais preocupados com os problemas da justiça, mas não nos podemos esquecer que de facto é importante estarmos a discutir o nosso setor, até porque muitas vezes nos esquecemos que a agricultura e a floresta representam mais de 75% do território nacional, que se juntarmos também de matos e uma classificação maior, podemos estar a falar quase de 95% do território está a ter uma afetação rural e, portanto, esta componente territorial e de importância na realidade agrícola portuguesa e europeia é uma matriz que deve estar bem presente quando estamos a fazer políticas públicas neste sentido. Vivemos também um enquadramento em que, de facto, estamos a alterar a política agrícola comum num enquadramento particular, não só pelo Covid e as implicações que tudo isto tem, mas também porque há um enquadramento e uma estratégia definida pela nova Comissão Europeia, refletida através do chamado Green Deal, que tem a estratégia da biodiversidade e do Farm to Fork como dois enquadramentos
à qual a nova PAC terá que responder, e portanto é neste enquadramento que é necessário fazer a reflexão, por muito que nós possamos dentro do setor ter uma ideia, e uma ideia não, mas uma certeza da sustentabilidade das ações e das atividades que desenvolvemos. A verdade é que eventualmente temos que pôr a mão na consciência e perceber que alguma coisa não está bem na comunicação que fazemos, porque a percepção do público em geral pode não ser exatamente a correta, e portanto desse ponto de vista acho que há aí muita matéria a fazer. Portugal nos próximos anos vai ter acesso a fundos na ordem dos 9 mil milhões de euros, neste período de 2021 a 2027, onde teremos no chamado primeiro pilar, naquilo que são as ajudas ao rendimento aos agricultores, um crescimento, dado sermos um país que está abaixo da média do que os países europeus, do que os agricultores europeus recebem por hectare. E depois temos um importante segundo pilar, o chamado apoio ao desenvolvimento rural, que continua a ser muito marcante na nossa agricultura e que é uma diferenciação face a outros países, sobretudo os primeiros países que aderiram à Comunidade Europeia, à então Comunidade Europeia. Posto isto, Portugal vai ter que tomar um conjunto de decisões, e é o chamado PEPAC, o Programa Estratégico de Aplicação da PAC, que é visto por muitos como uma renacionalização desta política europeia, mas que na verdade nos pode dar aqui alguma capacidade de podermos atuar de forma mais específica para os problemas do nosso país e do nosso setor. E os problemas, o Arlindo fez uma fotografia que eu acho que é correta. Aquilo que mais nos preocupa no setor, e posso falar de forma transversal, de facto é a incapacidade que o setor tem tido de criar valor ao longo do tempo, e isto é uma questão muito preocupante, e ao mesmo tempo uma questão de pouca atratividade, que tem a ver também muito com a nossa incapacidade muitas vezes de ter instrumentos para cativar talento e para promover também a tal inovação e a atração do setor. Eu nestas coisas não gosto muito de inventar a roda, mas e gosto de olhar para exemplos lá fora. E na Europa, porque nós quando falamos da agricultura temos sempre uma tendência para olhar para exemplos americanos ou outros exemplos até da Austrália, da Nova Zelândia, como grandes exemplos no setor agrícola, mas a verdade é que são setores onde a própria estrutura fundiária é muito diferente da nossa e, portanto, há alguma dificuldade às vezes em fazer uma transferência de muitos dos instrumentos e de muitos daquilo que são a capacidade de produção até e de tomada de medidas para a nossa realidade. Mas se olharmos para a Europa, temos um país que de alguma forma fez uma revolução agrícola nos últimos anos, que é a Holanda, não é? A Holanda hoje em dia, a gente esquece, mas é o segundo maior exportador mundial de produtos agrícolas, só superado mesmo pelos Estados Unidos da América, mas é um país que é 237 vezes menor do que os Estados Unidos da América e, portanto, conseguiu fazer aqui de facto quase que um milagre. É verdade que eles têm uma vertente comercial forte e uma capacidade de atração de muitas multinacionais, mas eu diria que existem eventualmente 3 fatores, e eu acho que esses 3 fatores devem marcar também muito aquilo que é a tal política nos próximos tempos, que lhes permitiu que consigam ter um valor de produção superior hoje em dia a 40 mil euros por hectare, quando Portugal tem na ordem dos 2 mil euros por hectare, se fizermos uma conta muito, muito rudimentar de divisão do valor da produção pela área, pela superfície agrícola útil. Mas a Holanda apostou desde logo na investigação e desenvolvimento agrícola, tem na Universidade de Wageningen, talvez considerada a melhor instituição de investigação agrícola a nível mundial, e que conseguiu nos últimos anos
duplicar a capacidade de financiamento e de atração de financiamento público e privado, e portanto conseguiu formar um conjunto de empresas que possam, e de explorações agrícolas experimentais que permitem fazer alguma transferência de conhecimento. Criou, em segundo lugar, um sistema também de aconselhamento técnico, um verdadeiro sistema de aconselhamento técnico para transferência deste conhecimento junto dos agricultores e, portanto, aumentando aí também muito o rendimento e o desempenho económico, mas também ambiental. E, por último, um forte nível de organização da produção. Nós esquecemos muitas vezes, ou fazemos por nos esquecer, que temos, de facto, um nível de organização da produção que é muitas vezes envergonha olhar para um setor que é tão atomizado e que continuamos muitas vezes a achar que com um hectare, o nosso hectare conseguimos fazer a diferença e chegar ao mercado e poder ter capacidade de negociação. E isso é um dos pontos mais frágeis da nossa agricultura. Eu acho que este enquadramento é importante para definir um bocadinho as políticas públicas. Mas depois o desafio que foi lançado neste debate era um bocadinho o que é que são as prioridades deste PEPAC no próximo período de programação, e nós temos um conjunto de decisões que estão dentro do PEPAC que vão marcar decisivamente isto. O primeiro é se há ou não uma afetação do chamado segundo pilar de desenvolvimento rural para o primeiro pilar. Há argumentos para um caso e para o outro, mas de facto parece-me que, dada a diferença de valor por hectare que os agricultores portugueses têm face à média europeia, que faz sentido poder transferir uma verba deste segundo pilar para o primeiro pilar, apoiando então o rendimento dos agricultores, mas sobretudo também numa ótica de uniformizar o valor por hectare que os agricultores possam receber nesse apoio ao rendimento, mas ao retirar dinheiro deste segundo pilar do desenvolvimento rural, temos que ser capazes de fazer, entre aspas, uma revolução relativamente à política de apoio ao investimento setorial. Se nós olharmos para este último quadro comunitário de apoio, o que vimos foi uma incapacidade da máquina responder ao volume de investimento que houve de promoção por parte dos promotores. E eu acho que isto é um aspecto que um país como Portugal, com tantos problemas, não se pode dar ao luxo. Eu estive a ver os últimos dados no final de fevereiro do Programa de Desenvolvimento Rural. Por exemplo, no investimento agrícola, entre aquilo que foi os investimentos aprovados e aquilo que tinha sido os investimentos apresentados, e correndo aqui o risco de muitos destes apresentados não serem projetos que se concretizaram, a verdade é que só 30% dos investimentos é que foram aprovados, ou seja, deixámos um valor de quase 3 milhões de euros de investimento por apoiar. Se olharmos para os jovens agricultores, que são sempre uma bandeira de qualquer governo e de qualquer estratégia neste setor, deixamos mais de, eu peço desculpa, eu não disse 3 milhões, é 3 mil milhões de investimento que deixámos de realizar no setor da produção e mais de 1.000 milhões para os jovens agricultores. E, portanto, esta incapacidade de apoiar iniciativa de investimento no setor faz-me particular confusão. E eu acho que o que deve marcar este próximo quadro comunitário de apoio deverá ser uma simplificação da forma de acesso dos agricultores, mas, sobretudo, uma simplificação destes processos de aprovação. Eu diria que a esmagadora maioria dos investimentos e dos grandes investimentos, e não nos podemos esquecer que tivemos recentemente um grande sucesso com a Alqueva na atração até de investimento estrangeiro, mais do que garantir altos níveis de apoio de financiamento a fundo perdido, às vezes é um pequeno apoio de fundo perdido complementado com uma garantia quase dada a um financiamento bancário ou outros instrumentos de financiamento que possam
permitir que os investimentos sejam feitos de forma rápida. Interessa-me mais que um investidor não esteja 2 anos à espera de uma decisão para tomar a decisão do investimento, mas possa ter instrumentos que de alguma forma garantam que ele possa chegar mais cedo com este investimento e transformar isto em criação de riqueza e criação de valor. E o segundo ponto, ordem de Deus, calme já, senão estava aqui as 2 horas a falar, mas ter de facto aqui um particular apoio com uma discriminação positiva e que não haja dúvidas de o fazer às estruturas de organização da produção. Nós temos que promover sem vergonha a organização da produção através de organizações de produtores ou do sistema cooperativo ou de outro tipo de organização da produção que dê capacidade negocial aos nossos produtores, para além de todo o apoio técnico, etc, etc. Esta capacidade de criar escala é essencial e ela deve ser valorizada, quer ao nível de uma discriminação positiva aos investimentos, quer ao nível do acesso, eventualmente, aqui a linhas de apoio específicas ou até a seguros ao rendimento, de uma forma discriminatória positiva que permita aos agricultores perceberem, sem qualquer sombra de dúvida, que este é o caminho. E por último, o último ponto só, é de facto, mas julgo que o professor Fontanhas Fernandes está aí e poderá explanar isso bem, é de facto ter uma relação muito séria entre aquilo que é a transferência de conhecimento e a atuação dos agricultores. Nós, mais uma vez, o exemplo do Alqueva nos últimos anos veio demonstrar que os agricultores não tinham no Estado uma resposta atualizada para o conhecimento para novos investimentos. Isto não existia. E as pessoas foram fazer o investimento, tiveram que ir lá fora buscar conhecimento, tiveram que ir lá fora buscar técnicos, tiveram que visitar e ganhar mundo para arriscar um bocadinho à sua conta. E eu acho que isto tem que haver uma relação muito mais forte entre aquilo que é as instituições de investigação e desenvolvimento e aquilo que são os próprios consultores, no qual naturalmente também me integro, e acho que há aqui um papel a fazer, com o tecido empresarial e os promotores. Eu acho que isto é essencial num próximo quadro comunitário de apoio. Muito bem. Obrigadíssimo, Pedro, muito obrigado. Acho que foi muito claro, focando essencialmente na necessidade de nós reforçarmos o apoio ao investimento, simplificando os processos, de facto é verdade, quem está metido nas coisas, na vida real, sabe o que é o calvário da burocracia que ainda existe no Ministério da Agricultura, infelizmente. E em segundo lugar, com uma questão fundamental da organização da produção, que tem muito a ver, como sabemos, com a melhoria da posição dos agricultores na cadeia de valor, que é uma das nossas grandes preocupações em Portugal, mesmo muito grandes, que de facto que nós devemos dar muito mais importância. Também não esquecendo a questão dos jovens, como também falou. Nós agora vimos retomar, portanto, obrigado por ter aceito ser o primeiro orador, tendo em conta que o nosso orador e amigo, o professor Fontanhas Fernandes, teve ali um pequeno percalço, atrasou-se um pouco e chegou agora, já está connosco, e então agora podíamos retomar a ordem. O António Fontanhas Fernandes é, como sabem, ainda reitor da UTAD, está de saída, não é? Em breve, é membro do Conselho Nacional de Acesso ao Ensino Superior e também membro do Conselho Económico e Social. Portanto, ele tem acompanhado muito as questões da agricultura, sobretudo, aliás, é a área dele, profissional, e também, sobretudo, as questões que têm a ver com a inovação tecnológica, portanto, no fundo, com as dimensões do futuro da agricultura. De maneira que, se estivessem de acordo, dava-lhe a palavra e depois seguíamos a ordem, ou seja, a seguir ele faria o engenheiro Filipe Navarro e depois o professor Gomes da Silva. Está bem? Então, António, tem a palavra, se permite. Tem que ligar o micro. O micro. Eu tinha o micro desligado porque estava a comer umas bolachas porque eu hoje não almocei. Nós estávamos a ver. E espero que não
não sintam isto como uma afronta, mas são bolachas portuguesas, não é? Porque é consumo nacional. Eu primeiro queria agradecer muito ao professor Lindo Cunha por 2 motivos. Primeiro, porque esta é a minha área de formação, embora eu tenha feito agora uma transição como reitor, mas vou passar a outro agrónomo, um caro professor, que vai ser o Emílio Gomes, que muito bem conhece, portanto está em boas mãos a nossa universidade, que durante o tempo que intervi, foquei nas questões do território, mas principalmente no setor primário e no setor agroalimentar. Eu acho que eu vou dar aqui o olhar das universidades, uma perspectiva das universidades, mas também permita-me, eu ultimamente tenho participado em muitos debates. Ainda na semana passada estivemos juntos na Assembleia da República. Na semana anterior assistia à sua moderação no Vida Económica, tenho acompanhado debates da CAP, confesso que tenho uma forte proximidade com a Confederação dos Agricultores de Portugal e outras organizações de produtores locais mais pequenos, portanto é algo que me preocupa por diferentes motivos e desde logo porque parece-me está-se a criar aqui um mito que nós, aqueles que gostamos da agricultura, é que somos os responsáveis das emissões na globalidade, como se não existissem automóveis e como, por exemplo, a questão, há que há tempos li uns números em que a indústria nos Estados Unidos da alimentação animal, e quando me refiro à alimentação animal é muito na base dos animais de companhia, polui mais do que o nosso país inteiro. Portanto, às vezes temos aqui uma noção que parece que Portugal está aqui assim, quase temos autorização para comer um bife. Desculpem-me esta frontalidade e esta amizade. Eu queria felicitar logo pelo título do nosso debate. O que é que nós podemos esperar? Menos burocracia, mais eficácia, mais abrangência, mais equidade. Entendendo eu, porque mais equidade, seja social, seja territorial. Menos burocracia, sou muito cético, muito sinceramente. Ainda ouvi na semana passada, na terça-feira, na Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, do qual foi presidente, caro professor, a Ministra da Coesão a dizer não contem com menos burocracia, ainda nós não estamos a aquecer motores. Portanto, isto causa-me um pouco de descrença, embora seja um otimista. Se não temos menos burocracia, eu não sei se vamos ter eficácia que o colega Pedro Santos disse, não é? Onde é que está a eficácia nesta situação? A maior abrangência e maior equidade. Acho que é uma luta conjunta que todos partilhamos. Aquilo que eu tenho visto, a primeiro sinal, e dava algumas notas de enquadramento, que era o atraso e o grau de complexidade nas negociações. É evidente que na Assembleia falaram na questão do Brexit, na questão da transição quando iniciaram este grupo parlamentar, os nossos deputados do Parlamento Europeu, quando iniciaram a sua ação, já o trabalho estava feito e tiveram que recomeçar tudo. É evidente que a pandemia resolve muito, mas o que é certo, justifica muita coisa, mas o primeiro documento foi apresentado em novembro de 2017, o próprio anterior, o Phil Hogan, o comissário, apresenta uma primeira versão em julho de 2018 e, portanto, ainda estamos aqui no trílogo de negociações e muito dificilmente já avizinhamos que possam terminar neste semestre na presidência europeia, portanto, já estamos com dificuldades para pôr a máquina a funcionar em 23. Significa que a máquina é pesada. Outra questão que queria dizer é que agora é preciso articular aquilo que seja a política agrícola com as prioridades da União Europeia, quando foram já expressas que seriam 3. A primeira, a recuperação económica da Europa. Segundo, a questão do pilar, depois do pilar económico, o pilar social, e a questão de reforçar a autonomia estratégica, que foi uma coisa que eu acho que nunca valorizaram os agricultores, não é? Os agricultores, durante a pandemia, nós nunca tivemos crises de abastecimento, não é? Os valores que apresentou a Ministra no debate da vida económica são claros, inclusive houve um aumento das exportações em 5%, 2,5% no setor agroalimentar e diminuíram as importações. Portanto, há aqui um trabalho do dia-a-dia de resiliência do agricultor muito grande e temos que atender a que a nossa população que se dedica a estas áreas cada vez está mais envelhecida, estamos a associar ao envelhecimento. Portanto, eu julgo que o que é importante aqui, qual o papel de uma universidade? Eu acho que
principalmente nestes 2/3 do território desertificado. O papel de uma instituição como a minha, a UTAD, é de tentar desenvolver a investigação focalizada nesta área, não é? Que permita aumentar o valor acrescentado, como disse Pedro Santos, dos produtos recursos endógenos, porque se nós não aumentarmos o valor acrescentado, e para isso é preciso mais conhecimento, mais ciência e inovação, os rendimentos são baixos e existe um abandono da atividade. Portanto, esta resiliência dos agricultores, para se manter, é necessária uma aposta na inovação e saber para onde é que vamos. Portanto, há aqui questões que temos 3 dimensões de como é que as universidades podem colaborar. Desde logo, neste novo formato dos laboratórios colaborativos. Foi um novo formato que se criou, em que as universidades não dominam, são unidades participadas e vai ser um formato difícil de funcionar. Eu não estou aqui assim como advogado nem de defesa nem de acusação, mas consideram-se claramente que há 5 laboratórios colaborativos nesta área: o da economia azul, o das doenças vegetais, que é o Inovplant, um na área da inovação digital, outro que é o Collab for Food, centrado em Vairão, muito associado às questões do agroalimentar, e o InnovFeed, centrado na Estação Zootécnica Nacional, nas questões alimentares. Embora eu considere que há 2 que nós devemos associar aqui a este setor, que é o do vinho e da vinha, assediada em Vila Real, e também o da floresta, porque a floresta não pode apenas ser prevista, e haverá aqui assim o Gomes da Silva que poderá dar mais indicações, ser vista só na perspectiva dos incêndios e da desgraça, não é? Como é que vamos inserir tecnologia? Portanto, temos por um lado os laboratórios colaborativos, por outro lado os centros de investigação. E esta última avaliação dos centros foi um sinal claro de esperança para mim. Por exemplo, foram criados 2 laboratórios associados no setor agrário, um deles no setor animal, envolvendo a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes, e outro na área da agricultura sustentável. Portanto, já começa-se a associar os laboratórios associados a um formato a setor agrário. Isto é uma pista. Terceira noção, terceira nota: a importância de trabalhar em rede. Eu julgo que trazer para Portugal o Instituto Fraunhofer, com uma delegação em Vila Real e outra no Alentejo, em Évora, pode ajudar a desenvolver tecnologias na área da agricultura inteligente. Ele vai ser focado nesta área e, no caso de Vila Real, já está aprovado, no caso de Évora, a posição vai no adro, pode trazer aqui algumas perspectivas dos 2 eixos transversais, que é da digitalização e da arquitetura verde. Permitam-me aqui uma nota, professor, que tem a ver com o PRR, muito se discutiu. O PRR apresenta ali cerca de 93 milhões, mas agora percebemos para que é que são aqueles 93 milhões do PRR, não é para dinamizar o setor privado económico, é para apoiar projetos de ID dos polos dos quais os chamados polos de inovação, que nós falávamos, permita-me revelar uma conversa privada, que assistiu à sua apresentação da agenda da inovação e não percebíamos para que é que aquilo sabia onde é que aquilo se encaixava. Portanto, há 24 polos de inovação, só agora é preciso capacitá-los, dotá-los de condições, e eu penso que será o instrumento, o PRR. Portanto, a grande crítica que se faz aqui: como é que se transfere tecnologia, porque é que não se aproveitou já o PRR para ter alguns instrumentos de transferência de tecnologia, para começarmos este caminho, a peregrinação de aumentar os valores acrescentados e valores mais justos para os agricultores, não é? Portanto, 2 notas adicionais antes de chegarmos aos 4 pontos. A primeira nota tinha a ver com o seguinte, que é o atual quadro. Cheguei atrasado devido a permitam-me aqui, partilho convosco, tive uma audiência com o Presidente da República, que diz que uma das conclusões que retira da pandemia é que a descentralização ajudou. Se não fossem os autarcas, as CIMs, nós não tínhamos atores no território, interlocutores, e portanto este modelo que se começou agora a descentralizar, e julgo que quando os fundos não estão apenas no Ministério da Agricultura, estão também
Depois existe o Ministério da Economia, portanto, a economia vai liderar a agenda digital, o ambiente, a descarbonização, a coesão, os fundos das CCDRs, os Programas Operacionais Regionais. Há aqui uma arquitetura, um modelo bastante complicado, que eu acho que isto devia ser repensado. Portanto, este desafio, diria que é um desafio enorme. Por outro lado, tem a ver como é que nós podemos, a nível das regiões, criar algo que eu sempre defendi, que são ecossistemas regionais de inovação, onde neste caso os empresários agrários possam trabalhar com as universidades, não é? E com o poder político, qualquer que sejam as comunidades intermunicipais, sejam agentes ligados ao território. Eu, por exemplo, no setor agrário no norte, é muito grande, porque no Alto Minho, o problema, a dimensão dos vinhos alvarinhos é totalmente diferente, a agricultura lá, de uma agricultura do Oriente. Portanto, eu diria que existiam vários ecossistemas, mas no todo defendo que por região exista uma visão estratégica para o setor agrário. Era importante, porque os problemas do Algarve não são os problemas do Alentejo, muito menos os da Beira e muito menos os do Norte. E acho que aqui as CCDRs podem ter aqui um papel interligando com os agentes do território, desde logo as associações de desenvolvimento local, desde logo as direções regionais, todas as próprias comunidades intermunicipais. Portanto, eu diria que numa síntese final, que me preocupam 4 questões e diria de prioridades. Primeiro, a reforma da PAC, não é? E a reforma da PAC, já percebemos que foi um processo negocial longo, complexo, ainda agora acrescem os desafios da agenda digital e da arquitetura verde, e a primeira questão é qual é que será o timing? Será que conseguimos fechar na presidência como seria desejável? Não conseguimos, isto passa para 2023 e o que vamos fazer até lá? Portanto, não está fechado. Segunda questão, eu penso que era, independentemente de se perceber que já é tarde para algumas coisas, mas era importante existir um debate, uma oportunidade para o início de uma trajetória de correção da distribuição dos rendimentos. Eu penso que isto era uma matéria muito sensível e que o país tem que começar a discutir e não deixar a dizer que agora não é preciso, não estou a dizer que se vai limpar o histórico, não é? É preciso corrigir e esta correção acho que exige um início e não dizer não é possível e portanto isto vai passar só para 2027. Portanto é preciso começar a preparar que exatamente seguir o mesmo caminho que na descentralização. É obrigatório existir maior equidade, maior convergência interna, sob pena de desertificarmos definitivamente 2/3 do território. Isto bate com o segundo pilar, a segunda prioridade, que é o do desenvolvimento rural. Ou seja, a agricultura, nós temos que ver a questão do país a 2 velocidades que temos. Se olharmos para o norte interior, ou para a beira, ou para o centro interior, são os recursos endógenos que nós temos que apostar e, portanto, vai ser a base, vai ser a agricultura, seja a produção animal, seja a produção florestal, seja a produção agrícola. Portanto, nós temos que ter por área regional, por exemplo, nas CCDRs, onde se envolvam não só fundos, desejavelmente do PRR, os do Portugal 2030, evidente também da PAC, mas também as próprias instituições de ensino superior captarem diretamente a Bruxelas fundos de investigação, mas aplicados à economia do território. Esta é que era a questão. Ou seja, como é que nós podemos colocar as instituições ao serviço de captar ainda fundos diretos, que nós olhamos só aos envelopes que estão abertos, os envelopes que estão aqui fechados para o PRR, para o Portugal 2030 e que começamos todos a discutir. Eu acho que é importante ver como é que nós podemos, na área da ciência, trazer para cá, e daí ter falado naquelas questões há pouco da necessidade que trazer o Fraunhofer, criar redes internacionais, criar laboratórios associados pode ser uma oportunidade. Portanto, a terceira questão é necessário olhar para a agricultura também, todos nós já percebemos que é um setor estratégico. A Europa tem que ter uma estratégia de autoabastecimento e acho que nós, portugueses, deveríamos percorrer este objetivo, manter este objetivo de sermos autossuficientes
e prevendo sempre este conceito mais abrangente de uma só saúde. Uma das coisas que nos trouxe a pandemia, uma das conclusões, é que as alterações climáticas que existem conduziram a doenças animais que se transmitiram para o homem. Isto ainda pode ser o início da caminhada e é preciso estudar este conceito de uma só saúde e acho que deve também envolver aqui as questões vegetais. A quarta nota da prioridade, professor, e desculpe lá o meu ar pragmático, tem a ver exatamente com a inovação. Nós temos que apostar na inovação, usar não só os laboratórios colaborativos, os laboratórios associados, os centros de investigação que existem, seja das universidades, seja do Estado, criar redes e parcerias internacionais para captar investimento diretamente do Horizonte 2020. Aqui penso que nesta parte política temos que nos articular com a colega Graça Carvalho, que é uma autoridade nesta matéria, acho que nos poderá aqui dar um apoio, com quem também tenho trabalhado. Do ponto de vista das regiões, este formato, quer quando o problema dos incêndios, quer agora da pandemia, chega-se à conclusão que não há interlocutores regionais e, portanto, acho que é preciso reforçar o peso das CCDRs e criar ecossistemas regionais de inovação, percebendo que é preciso criar por cada região uma visão integrada que envolva os diferentes setores. E, portanto, eu dividiria estas 4 notas que acabei de dizer e estou disposto para qualquer questão que queiram discutir. Obrigado, professor Fontainhas, obrigadíssimo. Aliás, esta forma como terminou é muito importante porque sabemos que a inovação é uma matriz que tem que ser cada vez mais densa, portanto, para no futuro. Eu, como referi há bocadinho, eu acompanhei, estive numa das sessões da apresentação da agenda IDI por parte da Ministra da Agricultura, portanto, a chamada Terra Futura, e, portanto, acho que é importante haver um investimento na reabilitação, digamos, física dos centros e estações experimentais do Ministério, mas isso não chega, não é? Nós não queremos que haja apenas os chamados sepulcros caiados, não é? Portanto, ou seja, os edifícios estão caiados, pintados, estão recuperados. Isso é importante, porque depois sem isso não se faz o resto, mas o resto é mais importante. É de facto criar parcerias, formas de trabalhar com a sociedade civil, com os politécnicos, com as universidades, com as organizações ligadas aos setores, para de facto pôr aquelas estruturas a funcionar, porque de contrário de pouco serve e de facto ficarão caiadas, ficarão reabilitadas, mas não será por muitos anos, que depois voltarão ao mesmo. Portanto, esta questão me preocupa bastante e aliás estou muito ligado a isso, como sabe, em relação ao setor do vinho, não é? E preocupado, portanto, preocupado. Esta é uma dimensão fundamental que nós temos de ter presente, é a da investigação, de facto, e da inovação. E passava agora, seguindo a ordem, passava hoje a Filipe Ravara, que é um homem ligado há muitos anos, portanto, ao setor, aliás, é do setor, é um agrónomo, não é? E fez toda a sua carreira como responsável da Caixa de Depósitos, ligado ao setor agrícola, portanto, quer em várias funções, quer na parte da comunicação, quer na parte dos investimentos, portanto, tinha agora os seus 10 minutos, ou aquilo que é entender, o nosso target é 10 minutos, mas temos margem de manobra suficiente para gerir o nosso tempo. Primeiro passava-lhe a palavra e agradecendo-lhe mais uma vez também ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente Cunha, muito obrigado a todos e tenho o maior gosto em estar neste painel. Basicamente, eu ia se calhar dar aqui um pouco um testemunho do que vejo como dificuldades e principais oportunidades também e prioridades na minha visão da agricultura portuguesa, que é uma visão, enfim, desde 2014 que sou responsável pelo data em que sou responsável pelo Gabinete de Agronegócio da Caixa de Depósitos, tenho a oportunidade de ver centenas de projetos dispersos por todo o país, projetos de investimento, e que assumem cobrem os setores todos, sobretudo naturalmente os mais dinâmicos, mas também todas as classes etárias no fundo da sociedade agrícola e enfim, na sua vertente nacional e internacional. E embora eu se calhar começaria dizendo um bocadinho o seguinte, embora a nossa agricultura seja, como, enfim, historicamente, e todos ouvimos sempre um pouco esta
categorização de ser uma agricultura de agricultores envelhecidos, minifúndio, de muito grande dificuldade na criação de escala e na comercialização dos nossos produtos com valor acrescentado, em Portugal e no estrangeiro, e com enormes dificuldades de comunicação com a restante sociedade civil. Vejo também, enfim, desde que acabei o curso e desde que comecei a trabalhar, sempre um pouco ligado a este setor, mais ou menos diretamente, e agora, enfim, de uma forma plena, desde 2014, em que também assumi responsabilidades com este setor no banco onde trabalho. Quer dizer, aquilo que eu vejo é que nós estamos aqui também a atravessar um momento que é um momento único, um momento de oportunidade único. Quer dizer, enfim, todas as semanas, eu se calhar só vejo o lado dinâmico da agricultura, mas esse lado dinâmico é muitíssimo dinâmico neste momento. Eu tenho a certeza que todos os meus colegas de painel estarão de acordo com isto. Quer dizer, nós vemos, em primeiro lugar, numa associação grande aos regadios públicos, não é? Logo a começar no Alqueva, mas não só, também já no regadio da Idanha, na Cova da Beira, enfim, na costa, no litoral alentejano, no Algarve, enfim, por todo o país, nós vemos agricultura ligada à utilização da água, projetos inovadores e com uma grande componente de jovens agricultores envolvidos. Portanto, há aqui uma mudança geracional envolvida. Há muitíssimo investimento estrangeiro a entrar, não é algum, é muitíssimo. Portanto, eu não sei, mas assim de repente consigo me lembrar de uns 7 ou 8 grandes fundos internacionais, todos com o objetivo de conseguirem ter áreas de regadio em Portugal, da ordem dos 5.000 hectares, eu tenho dúvidas que todos consigam, mas a verdade é que estão a competir ferozmente entre si, a saltar de regiões para regiões, de região para região, à procura de terra de regadio para fazerem as plantações que são feitas nos países líderes mundiais de origem dessas plantações, como é, por exemplo, o caso dos frutos secos nos Estados Unidos e no Chile, e muitos outros, a vinha, o reconhecimento dos nossos vinhos e a dinamização da vinha também por investidores dos 4 cantos do mundo e por aí fora. Portanto, há aqui isto é uma área de oportunidade e as políticas têm que apoiar essa oportunidade e não lhe dificultar a vida, de uma vez por todas. Nós aquilo que verificamos é que, em primeiro lugar, a água é fundamental. Não é o único, enfim, o país é minoritariamente regadio e maioritariamente sequeiro, mas a verdade é que os grandes regadios são um motor importantíssimo para o desenvolvimento das regiões e do valor acrescentado bruto das regiões, não só na componente agrícola, mas em todas as outras componentes da economia, e naturalmente tenderão a projetar valor para as áreas contíguas, mistas de regadio e de sequeiro, ficando áreas de sequeiro de fora, que não podem ser esquecidas e têm que ser apoiadas pelas políticas do próximo quadro. Os jovens agricultores estão a aparecer com imensos investimentos e há jovens agricultores de todos os tipos, aos filhos de agricultores que querem começar a trabalhar na agricultura, que têm algum apoio dos pais e que tiraram já um curso numa escola agrária, superior agrária do país e que querem vir trabalhar para a agricultura. Há os jovens agricultores imigrantes que estiveram a trabalhar fora do país há algum tempo, que juntaram um pé de meio, que agora vêm investir em Portugal. E isto acontece sobretudo no norte do país. Depois há os jovens agricultores que aparecem, há os jovens técnicos agrícolas que aparecem a gerir, envolvidos em grandes projetos internacionais que estão a investir sobretudo nas regiões de regadio. Ora bem, com esta dinâmica, quer dizer, é evidente que o apoio ao rendimento é fundamental. Nós temos essencialmente, eu vejo essencialmente 3 tipos de empresas, vejo as empresas internacionais ou empresas com alguma portuguesas com dimensão a quererem fazer projetos claramente comerciais em escala. Depois vejo os jovens agricultores a fazerem pequenos projetos com uma proliferação muitíssimo grande, são os nossos financiamentos dos 100.000 euros, dos 50.000 euros, dos 75.000 euros, enfim, no fundo são muitos dos nossos investimentos até aos 200.000 euros são para os jovens agricultores neste momento. E depois temos, de facto, os agricultores mais
tradicionais ou que estão em zonas menos favorecidas. Alguns tentam encontrar a sua oportunidade. Eu estou a pensar, por exemplo, na zona da Raia, ali da zona de Barrancos e de Mourão, que são zonas que têm muitas restrições legais também à prática agrícola, não é? São zonas com muita predominância das DPEs e de zonas delimitadas dentro da rede Natura. Portanto, no fundo, aí o que aparecem aí inovações interessantes, por exemplo, na conservação de raças autóctones, na criação de raças autóctones, na produção de plantas medicinais e aromáticas, enfim, vão aparecendo várias soluções e nós vemos que a tecnologia e a inovação, com a juventude e com o apoio internacional, vão estando presentes numa área cada vez maior do país. Ora bem, nesta perspectiva, eu acho que apesar do reforço do primeiro pilar ser naturalmente importante, nós não estamos na mesma situação que por exemplo, França, não é? Em que o primeiro pilar tem um peso muito maior do que o segundo. Nós estamos numa fase em que a evolução positiva da nossa agricultura depende muitíssimo do segundo pilar. E eu sinto isso de uma forma muito, muito marcada, nomeadamente como penso que saberão, há uma nova linha de financiamento bancário que tem uma garantia associada, uma garantia de 70% associada, e que foi lançada numa colaboração entre o Estado português e o Fundo Europeu de Investimento. Portanto, é uma linha que é distribuída pelos bancos e tem uma garantia que é suportada, cujo custo é suportado parcialmente pelo FEI e parcialmente pelo Estado português. O que é que está a acontecer com esta linha? Inicialmente, não se podiam apoiar com esta linha rúbricas de investimento que tivessem um subsídio a fundo perdido aprovado, um PDR aprovado. E a linha arrancou ali devagarita, iam aparecendo uns projetos, mas não apareciam muitos. A certa altura abriu-se a linha para poder complementar financiamentos a fundo perdido atribuídos pelo PDR. Nessa altura apareceram uma quantidade enorme de projetos. E agora estamos com o problema de que isto não está explícito, mas há uma ideia muito marcada de que se os agricultores se candidatarem primeiro à linha, depois quando se tentarem, no fundo, fazer o contrário, concorrer primeiro à linha e depois obter a aprovação do PDR, já não vão ter o PDR. Portanto, há aqui umas jogadas que vão muito no sentido de acabar com o PDR e de substituir, na maior extensão possível, o PDR por estas linhas garantidas. As linhas garantidas são importantíssimas para os bancos. Os bancos têm muito maior facilidade em aprovar créditos e em dar boas condições, e nós temos, inclusivamente, reportar o benefício no custo das operações que estamos a atribuir quando concedemos esta linha. Temos a possibilidade de conceder financiamentos até 15 anos, com até 3 anos de carência. Não precisamos de pedir tantas garantias, nem podemos pedir tantas garantias. Portanto, num projeto com um risco normal, só podemos pedir garantias até 55% do valor do financiamento. E, portanto, isto abre a porta, de facto, ao investimento dos jovens agricultores, dos rendeiros, das empresas de primeira instalação. No entanto, o fundo perdido, o apoio do PDR é importantíssimo. Quer dizer, normalmente estas startups, estas empresas que começam, não têm muitos capitais próprios. Portanto, têm alguns capitais próprios, normalmente ganhos noutras atividades, ou que são, enfim, no fundo, disponibilizados pelos parentes, pelos pais, mas não têm muitos capitais próprios. Portanto, no investimento com alguma dose, digamos, de tecnologia aplicada, eu estou a pensar, por exemplo, um investimento aí de 1,5 hectare ou 2 hectares de kiwis, vai logo para cima dos 100 mil euros com uma enorme facilidade, não é? E, portanto, esses 100 mil euros pode ser um jovem cheio de vontade e cheio de capacidade, muitas vezes para fazer um pequeno projeto e depois tentar ganhar escala a partir dele, mas não tem aquele seed money inicial para conseguir arrancar. E os bancos precisam que os financiamentos, que no fundo os projetos aportem capitais próprios. Quando os capitais próprios não existem, o fundo perdido continua a ser importante. Os seguros são outra dimensão importantíssima
permite, de facto, o apoio financeiro a este setor de uma forma muito mais abrangente e muito mais eficaz. E, portanto, aqui há soluções muitíssimo inovadoras, já a nível internacional e também em Portugal. Há operadores a funcionarem já muito bem nesta área em Portugal. É uma área que tem que ser muito, muito acarinhada e muito desenvolvida, porque o seguro, desde o seguro ao investimento, ao capital produtivo, depois numa fase intermédia o seguro aos ativos biológicos e depois um seguro à produção, que, por exemplo, agora os seguros paramétricos são aqui um produto interessante, uma linha de produtos interessante, que no fundo os prémios de risco dependem de parâmetros muito mais previsíveis, digamos, do que o risco de falência, por exemplo, o risco de perda de um agricultor em particular. E, portanto, são seguros os seguros que possam ser mais baratos, que possam ter aqui alguma comparticipação do Estado, que possam ser mais inovadores, permitem uma adesão maior dos agricultores, com a consequente possibilidade do abaixamento do seu preço e de um maior envolvimento. Só para não me alongar mais, no que diz respeito, portanto, eu penso que o apoio ao investimento é fundamental e o apoio ao investimento é indiretamente um apoio à inovação e é um apoio a estes empreendedores que têm várias origens, que muitos deles têm interesse em colaborar, quer dizer, quase todos têm interesse em colaborar com as universidades, com os centros de competências locais, estão sempre a perguntar, dão sempre nota de que já se aproximaram, ou que se querem aproximar, ou que esperariam que houvesse mais apoio dos centros de competências locais e nacionais. E portanto, enfim, este apoio ao investimento eu considero fundamental na fase em que estamos, nós não podemos abrir mão dele de maneira nenhuma. No que diz respeito à questão da comunicação, de toda a dificuldade que estamos a ter com estas, enfim, no fundo, com as imposições, na minha perspectiva, claramente demasiado drásticas da estratégia do Prado ao Prato e, enfim, no fundo, do Pacto Verde Europeu. Quer dizer, o Pacto Verde Europeu pode ir sendo implementado à medida que a tecnologia o permitir e que a ciência o permitir e que, no fundo, de uma forma que não leva à falência uma quantidade enorme de empresas agrícolas que não se conseguem adaptar em tempo útil. Portanto, isso tem que ser tido em conta e tem que ser, essa política tem que ser desenvolvida por quem conhece o setor e conhece as contingências do setor. Quer dizer, não pode ser imposta enfim, de uma forma imposta por secretaria, digamos, por agentes que não conhecem minimamente e que não estão, enfim, que muitas vezes associam a isto aqui uma componente ideológica que não faz qualquer sentido, o que nos leva também à questão da comunicação. Quer dizer, acho que o setor agrícola hoje em dia é um setor muitíssimo dinâmico e muitíssimo inovador. Quer dizer, eu encontro soluções altamente inovadoras e que me surpreendem todas as semanas. Quer dizer, desde tudo, quer dizer, técnicas de facto de agricultura de precisão inovadoras, de reciclagem de resíduos, em explorações a campo aberto, quer dizer, com áreas enormes e conseguem instalar, ter sistemas a nível das estações de bombagem, conseguem instalar sistemas em que medem uma quantidade enorme de parâmetros ambientais e fazem reciclagens. E depois temos instalações de produção de hortícolas no fundo em ciclos, em ambiente controlado, em pavilhões em que se consegue reduzir o ciclo de produção, acelerar o ciclo de produção em 30%, quer dizer, e com um controle de qualidade muito difícil de fazer o ar livre. Portanto, nós encontramos soluções inovadoras e soluções de economia circular todos os dias. Aquilo que temos que conseguir é comunicar essa realidade à sociedade civil. E aquilo que eu acho é que o setor agrícola fala muito para dentro e muito pouco para fora. Quer dizer, no fundo eu assisto aos grupos de WhatsApp, vários grupos de WhatsApp do setor, de operadores do setor, e o que eu verifico é quando há um ataque, há uma discussão interna enorme e depois há uma muito reduzida discussão externa. Portanto, as mensagens não chegam à sociedade civil e não faz sentido que não cheguem. Portanto, eu acho que é importantíssimo envolver universidades, envolver, no fundo, instituições
com impacto na sociedade civil, que não sejam instituições especificamente do setor e identificadas como comprometidas com os interesses dos agentes do setor, uma informação objetiva para fora e para, no fundo, explicar que sem agricultura não há ambiente. O que é uma evidência para nós, mas se calhar não é tão evidente para quem vive numa cidade e, enfim, e ouve as coisas que ouve na comunicação social sobre a agricultura e os agricultores. As mentiras que houve, na maior parte dos casos. Muito obrigado. Muito obrigado, José Filipe. Muito obrigado. Pôs aqui a tónica em duas coisas fundamentais. O primeiro foi a necessidade de termos um leque integrado de instrumentos financeiros de apoio ao investimento, portanto, e de facto nesta altura não temos, e sobretudo a questão é muito grave para os jovens agricultores, que são um bocado, não têm histórico bancário, não é? Portanto, e se não tivermos instrumentos integrados, juntamente com o fundo perdido, ter uma linha de crédito garantida, não é possível, de facto, em muitos dos casos, eles terem sucesso na concretização dos seus investimentos. E nesta questão última que referiu, que é crucial, que é a capacidade do setor comunicar com a sociedade civil. Uma sociedade cada vez mais urbana, como nós sabemos, que vai sendo formatada com mensagens que são muitas vezes hostis àquilo que é a realidade agrícola e onde, de facto, a própria política pública necessita de incorporar medidas de apoio a essa comunicação, coisa que não tem acontecido. De facto, hoje em dia, na sociedade massificada em que nós vivemos, nós não tivemos meios, recursos, não conseguimos comunicar. Portanto, e nesse sentido, acho que a política agrícola é uma questão que não tem sido ainda abordada, mas eu coloco aqui também. Acho que a política agrícola devia ter também mais recursos para poder apoiar as organizações de forma seletiva para fazer esta comunicação. Outros países têm, por exemplo a França, falo com muita eficácia, nós não temos essa capacidade ainda. Passava a palavra ao último orador, depois é possível que haja algumas questões. Nós temos cerca de 70 pessoas a acompanhar o nosso debate. Depois pedia às pessoas que vou abrir um período de questões para colocarem, mas antes disso passava a palavra ao professor Gomes da Silva para ele fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Francisco, por ter aceito o nosso convite. Como sabem, ele é professor do ISA, da Agronomia, e também diretor executivo da AgroGés. Muito gosto. Muito obrigado. Aliás, temos aqui dois ilustres consultores, o Pedro Santos da Consulai e o Francisco Como da AgroGés, que pelo seu currículo, digamos, profissional, são pessoas com uma visão muito completa das questões agrícolas e por isso nós os convidamos para estarem aqui hoje connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Arlindo. Eu é que agradeço o convite. Cumprimento também todos os colegas de painel e aqueles que nos estão a seguir pelas redes sociais. Só uma correção, não é da verdade, mas do rigor. Eu, neste momento, tenho a minha atividade suspensa no ISA, pedi uma licença que me foi concedida e abracei agora um novo desafio mais ligado à área florestal. Portanto, estou a começar a ficar mais afastado, mas é muito recente do ensino universitário, onde voltarei, certamente. Dito isto, tentando ser muito sucinto para não tomar mais do que os 10 minutos, estou de acordo genericamente com tudo o que foi dito, são tudo pontos muito relevantes. Mas eu confesso que quando pensei neste seminário, no tema proposto, a primeira questão que eu levanto e que acho que às vezes quem está no exercício do poder executivo, no governo, não tem tempo para colocar, não é? É que nós estamos numa fase de programação de um quadro político que vai condicionar, para o bem e para o mal, muitas das dimensões do setor agrícola em Portugal, e verdadeiramente eu não sei se nós sabemos enquanto país ou se o Estado ou os organismos do Estado que estão envolvidos nesta programação, se temos muito conscientes quais são os objetivos que nós queremos alcançar com estas medidas de política. Ou seja,
para além daquilo que são os objetivos bondosos que estão enunciados sempre de raiz nestes documentos, não é? E nós estamos sempre de acordo com eles, é muito difícil não estar de acordo com a maior equidade, com o apoio ao rendimento dos agricultores, com a canalização de recursos para questões relevantes naquilo que é a sustentabilidade da atividade, nomeadamente para a dimensão climática e ambiental, etc. Nós estamos de acordo, até quando está também previsto que a política agrícola e o PEPAC de cada um dos países deverá contribuir para o aumento da competitividade económica do setor. Eu acho que nos falha muito, e penso que nesta altura essa falha existe em Portugal, como no passado terá existido, que é percebermos em concreto como é que nós queremos concretizar isso. Isto é, queremos aumentar a competitividade em quanto? Como é que vamos medir esse aumento de competitividade? Queremos aumentar a sustentabilidade de que forma? Quando pensamos, ou vamos pensar num programa de apoio ao investimento, apoiar investimento para quê? Porque podem existir objetivos muito diferentes com políticas de apoio ao investimento, não é? E se calhar têm que existir. Eu dou um exemplo, há pouco o professor Fontainhas Fernandes referia a questão das regiões e da diversidade regional, etc. Nós podemos ter, numa das linhas de apoio ao investimento, objetivos que têm apenas a ver com a manutenção da atividade, que exige investimento, não é? Porque senão a atividade em zonas de mais difícil competitividade, obviamente mais difícil se torna manter a atividade se não houver investimento. Mas essas linhas não têm nada a ver com aquilo que é o investimento que um agricultor localizado numa região com maiores aptidões naturais, vamos dizer assim, ou com uma capacidade empresarial maior, ou o que quer que seja, não tem nada a ver com o tipo de apoio que esse agricultor precisa, não é? Portanto, eu começo por dizer, e isto eu revisito sempre este raciocínio, muito por causa da minha função na universidade, quando as aulas mais ligadas à definição de políticas agrícolas, em que nós começamos sempre por aí, quer dizer, não pode haver uma política sem haver a definição de um objetivo, porque senão a política vai ser errática. Por acaso pode dar bons resultados, isto é, pode vir a dar resultados que nós até achamos, olha, não foi nada mal, mas é mais ou menos por acaso. Em que é que isso se vê muito concretamente? No atual quadro e na execução do atual programa, é muito, quando nós olhamos para aquilo que é normalmente o critério de seleção de apoios, digamos assim, de projetos que são apoiados e que estão condensados naquela VGO, não é? Na valia global da operação em causa, encontramos lá coisas que são uma mistalgada de coisas que nos é muito difícil perceber quando há uma VGO de 15 ou 16 ou 10 ou 9 ou o que seja, o que é que isso significa? Porque a amálgama de critérios que está ali metido é uma coisa às vezes impressionante. E isto porquê? Acho eu, é a minha interpretação. Porque nós, na definição das políticas agrícolas em Portugal, temos dois problemas. Temos no passado e acho que estamos a ter no presente e na programação que estamos a fazer para o futuro. Não definimos objetivos com o mínimo de clareza. Ainda há pouco aqui falávamos da importância de gerar maior valor acrescentado. Indiscutível. Não é critério que esteja incluído no cálculo de VGO. Eu penso que é indiscutível para todos, ainda para mais tendo em conta as questões da sustentabilidade e do clima, etc., que um dos caminhos para essa maior sustentabilidade passa muito pelo uso mais eficiente dos fatores. Ora, se assim é, se a eficiência no uso de fatores é determinante para o que nós queremos do futuro, isso tem que ser um critério na aprovação de projetos, por exemplo, não é? Pode ser um critério único, pode ser um critério eliminatório, isto é, de dizer ou cumpres e entras e depois vão ser seriados de outra maneira, ou não cumpres e não entras. Não é?
Portanto, este é um dos problemas. A definição clara de objetivos. O que é que queremos alcançar num período de 5 anos ou de 7 anos ou do que for, no caso do apoio ao investimento. Já vou ao resto, de forma rápida. A outra é que não temos a coragem de destrinçar ou distinguir instrumentos de política destinados a determinado tipo de agentes e instrumentos de política destinados a outro tipo de agentes. Já aqui foi referido, quer pelo Pedro, quer pelo professor Fantinhas Fernandes e pelo Filipe também, que a estrutura agrícola em Portugal é muito diversa e é hoje muito mais diversa do que era, se calhar, há 10 anos atrás. Muito, se calhar, por causa da entrada de muito capital estrangeiro e desta nova figura destes fundos de investimento que ainda vieram introduzir abriram ainda mais o leque da diferença quando falamos em explorações ou em empresas agrícolas. E, portanto, eu acho que não temos que ter vergonha, ou por outra, devemos ter a coragem de saber separar aquilo que são instrumentos dirigidos a determinada tipologia de agricultores que não podem competir com outras tipologias de agricultores na captação de fundos, por exemplo, para apoio aos investimentos, porque os objetivos são diferentes, porque a dimensão é diferente, porque o que quer que seja. Isto não tem só a ver com dimensão, pode ter a ver com muitas outras coisas, incluindo, aqui já foi referido pelo professor Fantinha Fernandes, eventualmente regionalizando alguns dos instrumentos, que é uma coisa que não vejo que seja problemático, está previsto, pode ser feito, já foi feito, isto é, não é preciso que toda a tipologia de apoios, cada vez que está disponível, tenha que estar disponível para o país todo. Não é obrigatório que assim seja. O problema é que fazer de outra maneira exige alguma coragem que às vezes depois falha na hora de o fazer. De forma rápida, do outro lado, naquilo que está digamos, em programação, eu tenho aqui alguns receios, que vou dizer avulso, não de forma sistematizada, mas que se encaixam naquilo que já foi dito pelos anteriores colegas de painel. Primeiro, tenho algum receio, não é bem receio, mas há alguma expectativa sobre a inteligência que nós vamos conseguir ter à medida que vamos transformando o Pacto Ecológico em medidas de política ou em condicionantes às medidas de política. Porque sim, porque o Pacto Ecológico é interessante digamos, como estrutura de enquadramento, não é mais do que isso. O que é estranho e não deixa de ser complicado, isto é, nós temos um documento que é altamente impactante numa série de medidas que estão a ser desenhadas e implementadas, e esse documento não existe, isto é, não existe. Não é um regulamento, não é um papel de inspiração, não é? Assim como o Farm to Fork. Não é? Onde é que eu acho que são documentos importantes na forma de inspirar, acho que por isso mesmo deviam ser mais do que meros documentos, para que nós saibamos com o que é que estamos a lidar e não tenhamos surpresas mais à frente. Como há pouco o Filipe dizia, eu acho que nós temos que ter, nós particularmente em Portugal, dos outros países não falo, alguma inteligência e bom senso na forma como evoluímos sobre este pacto ecológico, nomeadamente em algumas das suas questões mais específicas, que aliás não tem apenas impacto na agricultura. O pacto ecológico, há setores onde digamos, os impactos impostos ou que se podem ler a partir do Green Deal serão significativos. E, portanto, eu tenho receio porquê? Não é porque aquilo que lá está não faça todo o sentido. Tenho receio é do enquadramento em que aqueles conteúdos vão ser aplicados, que é um enquadramento muito excitado, vamos dizer assim,
corre o risco de extremar uma aplicação que vai dar mau resultado, não é por mais nada. Porque depois a seguir temos que ir em SOS salvar aquilo tudo salvar a criança que foi com a água, do banho, não é? Portanto, tenho receio e acho que é necessário, da parte das autoridades que estão nesta programação, ter essa cautela. Ou seja, o caminho é indiscutível que tem que incorporar cada vez mais estas preocupações na gestão da forma como gerimos estes recursos, mas temos que fazer um caminho que é, aliás, o que está dito no Pacto Ecológico. E por isso é que era importante aquilo ser traduzido em algo mais do que aquilo que é neste momento, que é que tem que existir meios para que nesta transição a criança não vá com a água do banho, não é? E eu não vi, se esses meios não podem ser, no caso agrícola, o orçamento da política agrícola. Quer dizer, para aquilo que é pedido, não chega nem muito nem pouco. Finalmente, 2 ou 3 notas também sobre as propostas que estão em cima da mesa, no caso concreto, Portugal. Enfim, que eu não tenho muitos pormenores, o Arlindo tem certamente muito mais, porque acompanha mais de perto no grupo de peritos o evoluir daquilo que são as propostas que vão sendo feitas pelo governo português ou pela administração em nome do governo português. Eu, como o Pedro disse, acho que indiscutivelmente deve haver uma transferência do segundo para o primeiro pilar. Acho que deve haver. Acho que está na hora de ser esclarecido, porque eu não vi esclarecido e é uma coisa que tem um impacto, pode ter um impacto tremendo. O que é isso de acabar com o modelo histórico? Porque as interpretações são muito variadas. Acabar com o modelo histórico é pura e simplesmente fazer uma convergência dos direitos a 100% dos direitos de pagamento de base, mantendo o atual número de direitos e os atuais beneficiários, ponto final parágrafo. Ou é isso, mantendo os atuais beneficiários, mas alargando a superfície elegível e, portanto, há mais direitos, apesar de ficarem nas mãos dos mesmos, ou é abrir completamente a todos os beneficiários e toda a superfície que verifique condições de elegibilidade. Isto são coisas mais, agora com os novos dados do RGA, então, a diferença é brutal. Não é? Estamos a falar em quase mais 600 ou 700 mil direitos entre um extremo e o outro, o que significa que o valor médio pode dar uma cambalhota enorme. E, portanto, fala-se em acabar com o modelo histórico. Eu não vi, se calhar já foi feito, mostrar o que é que isso é, porque isso tem impactos. Tem impactos nos agricultores e quem nos ouça, que tenha presente que as ajudas que são atribuídas ao apoio ao rendimento dos agricultores é aquilo que permite que a alimentação chegue à mesa das pessoas na Europa, em Portugal, com qualidade e a preços baixos. Portanto, não se pense que é indiferente pegar no valor que existe e fazer dele qualquer coisa, não é? Porque o nível de apoio ao rendimento tem implicações, obviamente, no rendimento e, portanto, naquilo que são as decisões dos produtores enquanto agentes económicos. Portanto, isso acho que era muito importante. Preocupa-me, porque não vejo definido, mas também não vejo grande preocupação de nenhum lado, em perceber quais são os contornos da nova condicionalidade, isto é, as tais condições gratuitas que todo e qualquer agricultor tem que cumprir para poder aceder a apoios. Está dito que vai ser alterado. Há hipóteses de alterações que podem ser muito complexas, digamos assim, para algumas regiões, para alguns sistemas de agricultura, para alguns agricultores, para algumas culturas, seja o que for. Portanto, custa-me, faz-me um bocadinho de impressão que estejamos a discutir às vezes montantes e envelopes sem termos definido as condições de acesso. Porque se calhar, se a condição de acesso excluir, vou aqui obviamente falar num absurdo, se a condição de acesso excluir 99% dos agricultores portugueses, se calhar o envelope financeiro que temos é demais.
porque não ficamos sem agricultores para usar, não é? Portanto, acho que da parte da programação isto devia ser mais transparente, mais claro, mais... não sei explicar melhor do que isto. Por outro, acho que, e termino, devemos ter toda a cautela para que aquilo que vamos propor do lado português, em que se materializam as diferentes medidas, sejam não só articuladas objetivamente com os objetivos, isto é, que de facto contribuam para atingir objetivos que consigamos quantificar minimamente, mas que o sejam de forma fazível. Isto é, que consigamos resistir à tentação de propor coisas que são muito bonitas e que depois não são fazíveis, são desadaptadas do agente que é alvo da política. Uma das coisas que também se ensina nas cadeias de políticas públicas é isso, isto é, que temos que ter em conta o alvo da nossa política, porque temos que saber como é que ele vai agir, como é que pode agir e reagir, e portanto acho que aí devíamos ter muita cautela, sob pena de podermos programar uma coisa para depois daqui a 5 ou 6 anos estarmos com as razões de queixa que temos do atual PDR e do atual regime de apoio ao rendimento que temos no primeiro pilar. Para já. Muito bem, Francisco, muitíssimo obrigado. Acho que colocou aí a tónica em várias questões e eu só não pretendo fazer uma síntese, vou só fazer aqui um brevíssimo apanhado. Eu já abri aqui as questões do bate-papo para as pessoas poderem colocar questões, mas vou só aqui tentar aqui dar algumas ênfases nas questões que foram colocadas. O Francisco Gomes da Silva falou em várias questões muito atuais e muito importantes, que têm a ver com as questões, como é que nós transpomos a grande estratégia do Green Deal para Portugal. Essa para mim é uma questão que me preocupa como cidadão, especialmente ligado à agricultura. Nós ouvimos as versões mais hilariantes dessa transposição, não só, eu isso acho normal, da chamada esquerda caviar, que para ela é tudo verde e tudo biológico e, portanto, o mundo acaba aí, mas fico mais preocupado quando vejo o discurso oficial também a alinhar por esse diapasão, como se a agricultura não tivesse que ser produtiva, tecnológica, utilizar água, etc. Portanto, essa questão do discurso, digamos, da esquerda caviar, porque o discurso oficial atual está alinhado, preocupa-me. Aliás, quem leu os documentos da Comissão, que são ainda meras comunicações, como disse Francisco muito bem, ainda não são, digamos, regulamentos oficiais, não foram ainda aprovados politicamente, apontam para metas globais, não é? Da União Europeia, não apontam para uma transposição à letra, país por país. E a mim preocupa-me, no próprio discurso oficial atual, ver aí nós no discurso, sobretudo dos responsáveis políticos ligados ao Ministério do Ambiente e também à Agricultura, nós temos que estar na vanguarda, digamos, da Europa em termos ambientais, mas afinal não dizem que nós temos que sair da cauda da Europa em termos económicos, não é? O que é uma questão que a mim muito me preocupa. Portanto, essa questão é importante. Depois, obviamente, que temos as questões que referiu sobre, acho que a PAC, a aplicação da PAC, sobretudo do primeiro pilar. O segundo pilar tem que ser muito mais simplificado, como disse o Pedro Santos, e muito bem, menos burocracia e mais alavancado no orçamento do Estado português, coisa que não tem acontecido. Pouca gente tem sabido, mas é verdade que parte da não execução do PDR se deve à insuficiente dotação do Orçamento do Estado em alguns anos. É bom que isso saiba, atenção. E, portanto, nesse sentido, acho que é muito importante nós trabalharmos para termos uma alavancagem do Orçamento do Estado no sentido de não termos falhas de execução do PDR por causa disso, uma maior simplificação, por exemplo, a aplicação do regime forfetário,
por exemplo, os sistemas de financiamento mais integrados, como falou o Filipe Navarra, muitíssimo importante. Portanto, atualmente conheço bem a situação, acompanhei vários casos. Um jovem agricultor com fundo perdido não resolve os problemas todos, a menos que tenha um pai que tenha meios de o ajudar a um avô, do resto não resolve. Faltam-nos muitos instrumentos, digamos, baseados, quer em seguros, quer em linhas de crédito garantidas, quer em mutualidades. Há muita coisa que nos falta. E como disse o professor Fontainhas, portanto, nós precisamos muito, de facto, de uma estratégia assente no terreno e em parcerias para pôr a agenda da inovação não apenas como uma agenda oficial, digamos, porque não é possível voltar ao antigamente, onde era o Estado que era o líder da investigação no terreno, e infelizmente acabou há muitos anos, e temos que voltar a ter essa investigação na frente, mas em parcerias com as pessoas que estão no terreno. Nós temos aqui a assistir connosco também além do Eurodeputado Álvaro Amaro, portanto, que tem acompanhado muito esta questão no Parlamento Europeu, também os coordenadores da secção Agricultura, Florestas e Alimentação do SENA, nos vários distritos. Aliás, o Dr. Viana de Carvalho é o coordenador de Lisboa, da área metropolitana, e, portanto, eu abri aqui um espaço de debate-papo, não sei se consigo responder a isto, se queriam colocar algumas questões. Não sei, o Pedro domina melhor do que eu estas tecnologias. Fazemos aí um desafio, eu já mandei. Como é que a gente faz aqui para receber aqui algumas questões? Pedro, dê-me cá uma ajuda, que este é o primeiro debate que a gente tem e eu não sei como é que isto funciona. Agora tem que ser ao Facebook e tentar perceber. Mas eu não tenho Facebook. A Emília está a acompanhar-nos. Ok. O Vira, veja lá. Obrigado. Eu estou a ver que há aqui um conjunto de questões ligadas à questão do emparcelamento e da atração com os jovens agricultores. Aqui, eu não sei se consigo ver tudo. Eu não consigo aceder aqui a tudo. Bom. Mas enfim, Orlindo, se me é permitido só... Eu dava-vos mas entretanto, não sei se a Emília Galego, que nos está também a ouvir, ou o Carlos Vieira de Carvalho, se têm acesso ao Facebook, isso nos pode fazer alguma síntese de questões colocadas, não? De contrário, ora, está-me aqui a mandar uma mensagem, deixa-me ver aqui. Tenho aqui algumas, estão-me aqui a mandar algumas. Por exemplo, aqui, sim, está bem. Que importância vem na facilitação do emparcelamento para a atração de novos agricultores? Era a questão que o Pedro estava a colocar, não era? Essa aí. Exato. E depois, esta é de um Diogo Quental, e o mesmo Diogo Quental, outra, faz sentido a atual legislação que condiciona fortemente a exploração agrícola das áreas ardidas, portanto, que é outra questão que foi incorporada na recente legislação. Mas pronto, qualquer das formas, não temos muitas questões que foram colocadas. Eu peço a todos, como ouviram uns as intervenções dos outros, aliás, a lógica também é termos alguma interação entre nós. Queria dar-vos agora o espaço da palavra para poderem comentar, e faríamos do fim para o princípio, está a ver? Aliás não, Pedro, seguimos a mesma ordem. O Pedro foi o primeiro, faria o primeiro comentário agora. Seguimos a mesma ordem. Ok, obrigado, Arlindo. Eu acho que ficou aqui patente, e toda a gente interveio um bocadinho nessa linha, da grande dificuldade que há em criar instrumentos de política que possam responder de uma forma consistente àquilo que são os desafios do setor. Eu acho que esse é o grande problema. E essa questão, indo diretamente também a essa questão que foi colocada relativamente à atratividade e à capacidade de atrair talento para estes territórios, acho que podem ser criados coisas às vezes que são relativamente simples e que podem fazer muita diferença.
Eu falaria, por exemplo, em questões ligadas a uma fiscalidade territorial que promovesse, de alguma forma, alguma isenção de custos e de IMI, por exemplo, a quem compre terras contíguas e que promova o emparcelamento agrícola para áreas superiores, por exemplo, à média da região onde se inserem. Poder promover algum mecenato empresarial para áreas, para territórios rurais mais ameaçados, que possam trazer mais oportunidades para esses territórios que são sempre complicados. Poder promover uma lógica de estágios que possam atrair pessoas ligadas mais à gestão de informação e a novas tecnologias, bem como de estagiários no setor agrícola para um conjunto de muitas funções. E nos jovens agricultores, por exemplo, temos sempre algum prurido em promover a instalação de jovens agricultores numa lógica quase de passar de geração em geração, mas eu acho que isso devia estar perfeitamente previsto nas políticas públicas, que o jovem agricultor se instalasse num regime que tivesse a oportunidade de se instalar num regime em que está em parceria com a família e que pode manter o seu negócio agrícola. Eu acho que isto às vezes é mal interpretado, mas eu acho que aquilo que o Filipe dizia dos jovens agricultores se instalarem e terem poucos capitais próprios pode de alguma forma também ser minimizado se ele integrar uma estrutura empresarial já existente e que de alguma forma dê algum conforto até no acesso a financiamento bancário. Mas isso é possível, atenção, sem querer interromper, isso é possível, não é? Eles podem, no fundo, uma empresa, uma candidatura a um financiamento de jovem agricultor com as condições do jovem agricultor, é possível desde que a empresa tenha a maioria de capital do jovem agricultor. Pois, mas essa é que é a questão, Filipe, é que muitas vezes estamos de volta dessa maioria do capital do jovem agricultor, quando a maioria é possível, mas hoje em dia nos critérios para ter um projeto aprovado, eu devo ter 100% da empresa agrícola para ter uma VGO que me permita a aprovação do projeto, e portanto eu fico, no fundo a política e aquilo que são os critérios que atualmente estão em vigor promovem que o jovem agricultor se instale sozinho, não é? Eu acho que isso é uma questão que muitas vezes... Pois, aí há uma discrepância, desculpa interromper, mas já agora promover algum diálogo. Aí há uma discrepância, por exemplo, entre os critérios da aprovação do PDF, os critérios do VGO, então, e os critérios de aprovação depois do financiamento ao abrigo da linha do FEI, que no fundo são dois instrumentos supostamente são complementares. Porque no caso da linha FEI, o jovem agricultor, por exemplo, é a única entidade que pode aplicar 10% da linha à compra de terra sem que essa terra esteja, no fundo, integrada num processo formal de emparcelamento, com alto emparcelamento. Depois tem o prémio de jovem agricultor, que nós normalmente consideramos como capital próprio, ok? Portanto, temos aí, olhamos, enfim, no fundo é um apoio à instalação, que ele pode usar para se instalar ou pode utilizar para aplicar no projeto, não é? E, portanto, consideramos que é capital próprio. E depois, e nós exigimos normalmente, e depois, para mim aí uma questão importante, que volto a repetir, sem cortar mais tempo, é que a permanência, no fundo, a manutenção do subsídio a fundo perdido é muito importante. Porque, no fundo, quando o subsídio a fundo perdido, por exemplo, pode apoiar até 60% do valor do investimento, a linha FEI, no fundo, a comparticipação da ajuda pública para um financiamento de igual valor ao abrigo destas linhas FEI é para aí 3 ou 4% no máximo. Portanto, há uma economia muito grande por parte do Estado português quando passa do apoio a fundo perdido para estas linhas. Eu acho que até deverá haver alguma dificuldade em no fundo, no fim, justificar os montantes que são gastos, digamos, nesta linha. Portanto, há uma grande economia e, portanto, essa
essa grande economia, não faz sentido existir essa grande economia e depois haver, por exemplo, uma quantidade de exigências no âmbito do Pacto Ambiental, em que se exige aos agricultores que assumidamente prestem, que eles sempre prestaram, mas que assumidamente prestem ainda mais serviços ecológicos à sociedade, que depois acabam por ser menos remunerados pelo Orçamento de Estado, como o professor Lindo Cunha chamava a atenção, do que agora em que em que no fundo, do que antes dessas exigências ambientais entrarem em vigor. Portanto, o que eu acho, no fundo, eu penso que há aqui uma importância grande na manutenção, de facto, de um orçamento sólido para apoiar este setor, que é um setor alcatifa de toda a economia e de toda a sociedade, não é? É um setor importantíssimo, base para o desenvolvimento de qualquer região, como todos sabemos. Peço desculpa pela interrupção, Pedro. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado. Eu também queria, já agora, antes de continuarmos aqui com mais uma ronda de intervenções, também tínhamos aqui uma questão levantada por nosso amigo José Fernando Aniceto, a dizer uma coisa, diz o seguinte: depois de uma excelente discussão sobre investimentos, preocupa-me um eventual conflito de gestão de espaço entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente e que pode limitar alguns investimentos. O rigor do Farm to Fork e da biodiversidade pode ser preocupante. Fernando Aniceto. Portanto, é uma questão que há bocadinho já abordámos, mas que todos nós temos como sendo uma coisa que pode ser séria, de facto, no futuro. Queriam colocar mais alguma... Quem é que quer usar a palavra? Eu podia só terminar há bocadinho Faz favor, Pedro. A minha intervenção, peço desculpa, Arlindo, e calmo-me rapidamente também. Quando eu dizia aquilo dos jovens agricultores e que o Filipe depois estava a dizer, eu acho que, e muito na ótica da tal intervenção e da pergunta anterior, também me faz alguma confusão, e deve fazer a todos, que não haja uma monitorização, por exemplo, da instalação dos jovens agricultores, e que ao final de 5 anos muitas destas empresas terminem e não sabemos bem para onde é que foi realmente este dinheiro. Quer dizer, isso de alguma forma é uma coisa que deveria ir muito ao encontro daquilo que o Francisco dizia, que devemos ter de facto uma monitorização para perceber se as políticas têm de facto o rigor e vão ao encontro daquilo que eram as nossas prioridades. E portanto esse é um aspecto que eu gostava de relevar, até porque, e depois na atratividade também do setor, falámos todos aqui um bocadinho, mas depois nunca se concretiza muito, que é esta comunicação positiva do setor. Quer dizer, o setor vai tendo alguma bipolaridade relativamente a uma população mais urbana, que muitas vezes o vê como uma salvação e um setor muito sexy, e às vezes o vê como um setor altamente poluidor e muito pouco ecológico. E nós nem somos uma coisa nem outra, somos um setor que de alguma forma está cá e é muito resiliente, como dizia o Filipe. Somos um setor que mantém uma grande estabilidade ao longo do tempo e que de alguma forma devíamos ter, até na Assembleia da República, um carinho especial, e isto podia-se refletir na apresentação anual de um relatório do ponto de situação do setor, podia passar por ter aqui uma atualização daquilo que são os manuais escolares que promovam esta componente da importância territorial e da importância económica do setor, para que no futuro as pessoas ponham como objetivo de vida também vir para o campo, vir produzir, vir fazer parte de um setor atrativo e que consiga atrair talento. Exatamente. Só para terminar aquele ponto antes de... Peço desculpa. Muito obrigado, Pedro. Posso acrescentar? Muito obrigado. Faz favor, Francisco, faz favor. Eu ia só dizer que acho que o Carlos Viana de Carvalho queria colocar uma pergunta. Queria. Pode ser já, se quiser. Pode ser já. Boa noite a todos e parabéns pelas 100 intervenções que ouvimos.
queria colocar aqui assim duas questões, uma dirigida ao professor Fontanhas Fernandes e outra um bocadinho mais geral, a quem se sentir habilitado para responder. Eu acho que a questão da inovação é uma questão muito importante em todos os setores e também muito na agricultura, naturalmente. E eu gostava de perguntar, quer dizer, ao professor Fontanhas Fernandes, como é que ela se pode concretizar na prática? Como é que um agricultor pode articular, pode ter acesso a uma iniciativa deste género? Se deve ser uma ação integrada numa associação, se deve ir ter com a faculdade, se é uma universidade que vai ter com o agricultor, qual é a melhor forma ou a melhor fórmula disto se conseguir fazer. Eu devo dizer, tive uma ideia, enfim, que eu acho muito interessante, fui ter com a universidade, que gostou imenso da ideia e trabalhámos em conjunto ali uma série de meses, tentámos obter um financiamento e foi um drama tremendo para obter o financiamento. Quer dizer, andámos ali, depois acabou por tudo ir por água abaixo, porque não se conseguiu financiamento, era preciso mais isto, mais aquilo, enfim, não era prioritário, era um painel de investigadores que davam um parecer, enfim. Bem, foi um drama e a ideia, que era uma ideia muito interessante ao nível da região, caiu completamente por água abaixo. Portanto, será que aqui também, digamos, a simplificação pode ser uma ajuda? Enfim, gostava de ouvir a opinião do professor Fontanhas Fernandes neste aspecto. E a outra questão que deixava um bocadinho em aberto é a questão do segundo pilar, naturalmente, neste caso, e das ajudas. Falámos aqui, penso que muito virados para a produção, e eu, enfim, gostava de ter a vossa opinião sobre a questão da comercialização. Todo o agricultor tem que produzir, mas também tem que vender. E naturalmente que uma das questões que foi já aqui abordada é as organizações de produtores, mas o assunto não se esgota aí, até porque há uma tradição que, embora esta organização da produção tenha sido apoiada já há muitos anos esta parte, ainda tem muitas lacunas. Como é que os novos programas comunitários podem pragmaticamente ajudar os agricultores a colocar os seus produtos no mercado e a ser competitivos, quer no mercado interno, quer na exportação? Era esta a pergunta que eu lançava aqui em aberto. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, nós terminaríamos esta ronda, temos um quarto de hora como limite, e dava a palavra aos oradores pela ordem que entendessem, portanto, pela ordem do vosso pedido de palavra, para responder a estas questões do nosso relator Vieira de Carvalho, está bem? Também temos aqui a nossa amiga Emília Cerqueira, que é vice-coordenadora nacional e a coordenadora dos deputados do PSD na Comissão de Agricultura e Mar, no Parlamento. Eu estava aqui a dizer que gostava de dar nota que o PSD se manifestou sobre o conteúdo dos manuais escolares que tratam a agricultura como uma das maiores poluidoras. Exatamente, aliás, essa é uma questão fundamental, perdão, que o Pedro Santos há bocado abordou, e se nós, desde pequeninos, viciamos a informação que damos aos jovens, não podemos esperar no futuro que eles tenham em consideração sequer a agricultura, não é? Muito obrigado. Então, façam um favor, se quer usar a palavra primeiro. Posso usar? Força. Muito obrigado. Bom, a primeira questão que eu queria colocar, até porque aqui há várias dimensões, eu há pouco, quando referi da necessidade de criar estruturas regionais, eu acho que deviam existir, eu defendo o sistema de ecossistemas regionais de inovação, onde existe um Conselho Regional de Inovação que articule os empresários, o sistema empresarial, neste caso as associações de agricultores, com
o sistema científico e o poder autárquico, desde, por exemplo, uma CCDR, definindo uma visão para o seu território na área, no setor agroalimentar, para os diferentes ecossistemas, pode contratualizar com as CIMs um determinado programa e, por sua vez, as CIMs com as associações de desenvolvimento local e outras associações. Esta pode ser aqui uma situação. E nesses programas pode eventualmente, até em determinadas áreas, ver se conseguem densificar as produções de um determinado produto para poder escoar e criar canais de distribuição internacional. O que não invalida, e para ser também direto ao Carlos Viana, que as universidades têm que, assim como têm gabinetes especializados para a preparação de projetos europeus, têm que ter estruturas de interface fáceis, acessíveis, onde uma associação de agricultores possa desenvolver. Eu vou-lhe dizer que, por exemplo, há cerca de um mês participei num webinar em Tarouca, portanto à distância, mas em Tarouca, em que estavam 90 produtores de castanha com 12 investigadores da universidade a que pertenço, e demorou até à meia-noite. Nós tivemos desde as 8 até à meia-noite, em que colocavam questões, desde as questões do solo, se deveriam fertilizar, quais as variedades, os problemas das pragas do castanheiro. Portanto, além de um esclarecimento, notava-se que havia ali uma grande vontade de cooperar e, portanto, as universidades têm que fazer isto forçosamente, até porque eu relembro, por exemplo, na universidade, que eu tenho os números de cabeça, no caso da UTAD, o Orçamento de Estado só é responsável, só contribui com 55% do orçamento da universidade. Portanto, angariar projetos coletivos também é uma forma de angariar receitas, não só dar resposta aos territórios, mas também de angariar receita. A outra questão tem a ver, duas notas que eu gostaria de deixar adicionais. Na área da formação, nós neste momento temos um claro déficit de recursos humanos qualificados, e quando se fala nos bons números que Portugal vai apresentando, e pode ainda ir mais, é porque há uma nova geração de empresários que têm a formação, têm a noção de mercados, mas acima de tudo têm a responsabilidade ambiental e social. Mas neste momento nota-se que há um envelhecimento da população que se dedica à agricultura. Como é que nós podemos rejuvenescer? Eu julgo que no PRR uma das grandes linhas passa pelo upskilling e pelo reskilling, ou seja, como é que nós, a pessoas, a colegas de outras profissões, que possam obter agora formação adicional e possam desenvolver a sua atividade agrícola. Por exemplo, quando falamos de agricultura de precisão, é um engenheiro que vai ter formação agrária para poder se adaptar à agricultura, ou é um agrónomo que vai ter formação de novas tecnologias? Possivelmente é um mix, não é? E, portanto, é preciso formações curtas. A tendência europeia é para microacreditações, ou seja, formações condensadas em determinadas áreas, não é? Por exemplo, na agricultura de precisão, gestão da água, gestão, portanto, boas práticas no uso, para evitar o uso de pesticidas e tudo isso, da proteção da biodiversidade. Portanto, há aqui microacreditações há aqui um novo grande desafio que começa já a partir de setembro, é o plano de recuperação. E as instituições que têm um papel relevante no território têm que focalizar a sua investigação nesse setor. E, portanto, esta é uma situação que eu coloco. Agora, há outra questão que não passa apenas pelos manuais escolares, mas passa por uma campanha nacional de mostrar que são os agricultores, são os engenheiros florestais que contribuem para o sequestro do carbono. Não é? E, portanto, que não olhar para nós como os agentes poluidores, como os responsáveis por toda uma crise ambiental que é grave, mas também com alguém que fixa a população, assim como também tem estratégia de, portanto, é preciso criar aqui imagens de marca dos jovens agricultores. E dava um exemplo, assim como o professor Arlindo Cunha é um jovem viticultor, não é? Exatamente. É analogia, hoje em dia é uma carreira de sucesso, é uma marca, está na moda ser enólogo. Assim como está nos chefes na gastronomia, e na altura eram os antigos cozinheiros. Já deve-se criar aqui uma marca de alguém que tem práticas sustentáveis, que preserva o território e que também tem, repare, Carlos Viana,
Sabia que por ano, na área da engenharia florestal, entram o número de diplomados é pouco superior a 20 diplomados em engenharia florestal. Portanto, nós não podemos esquecer o turnover. É preciso. Porquê? Porque associamos o engenheiro florestal ao drama dos incêndios. E há aqui uma má imagem que leva uma profissão que tem emprego neste momento, que tem um forte impacto, que tem um forte papel e é um recurso ativo e que não tem recursos humanos. Portanto, acho que aqui era importante pôr as pessoas a falar, criar modelos, simplesmente, eu quando defendo a nível regional, porque acho que é um contexto de maior proximidade e que é preciso ver o que é diferente, porque o problema do sobreiro no Alentejo não é o mesmo problema do Pinheiro no centro do país. Portanto, há aqui questões que importa avaliar, não só na parte agrícola, na parte animal, mas também na parte florestal. Eu sei que este modelo afasta um pouco atual a floresta, mas este vício que eu tenho da floresta, porque é o grande consumidor de carbono, penso que tenha ajudado. Obrigado. Nós temos que mais 7 ou 8 minutos. Quem é que gostaria de intervir? Eu tenho aqui uma pergunta, mas já foi respondida do José Damião Félix, de que nós temos que ter instrumentos que consigam, digamos, monitorizar, digamos, o sucesso ou insucesso, digamos, dos projetos. Sobretudo o caso dos jovens agricultores, já que foi abordada há bocadinho essa questão aqui pelo Pedro Santos, e também sobre a questão dos critérios da VGO serem mais objetivos e não tenderem para o aumento da burocracia. Também já falámos um bocadinho sobre isso há bocadinho, mas pronto, temos aqui mais uns minutos, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu tenho falado imenso, mas já agora gostava só de dar aqui uma pincelada rápida em três questões que acabaram de ser aqui levantadas. Uma delas, os jovens agricultores. Vamos lá ver, qual é a lógica, e qual é, no fundo, a lógica de um jovem agricultor, por exemplo, de um casal de imigrantes que teve uma série de anos a trabalhar, enfim, no estrangeiro e que juntaram umas economias numa empresa, por exemplo, de tecnologia. Qual é a lógica que nós, como um banco, vemos e a sustentabilidade que vemos nesse empresário, no projeto que esse empresário, no projeto, por exemplo, de produção de 1,5 hectares de pistácio na beira interior por parte desses empresários, que vêm, por exemplo, de Paris, voltam de Paris, vão se instalar numa aldeia da beira interior e vão produzir 1,5 hectares de pistácio. Há pouco tempo fui ver um projeto desse e a pergunta que me veio logo à mente é, quer dizer, onde é que eles vão estar daqui a 5 anos? Não? O pistácio vai começar a produzir daqui a 6. E eles onde é que vão estar daqui a 5? Quer dizer, com 1,5 hectares, as árvores levam o tempo que levam a crescer, por muito que eles gostem e que se queiram envolver nisto, quer dizer, como é que eles cá vão estar e como é que o dinheiro não vai ser totalmente desperdiçado, o dinheiro deste financiamento. E depois percebi que a lógica deles era começar com um projeto piloto e ampliá-lo sucessivamente, e já tinham ali mais uma quantidade de hectares à volta planeados para expandir, e atraindo investidores estrangeiros, que eles entretanto tinham conhecido lá fora e que iriam quase constituir ali um fundo de desenvolvimento. Portanto, este ganho de escala e o ganho de ambição empresarial é fundamental para se atrair talento. E, portanto, esta tem que ser uma diretiva muitíssimo importante. No fundo, o talento não vai para fazer um projeto zeco de subsistência. O talento vem para criar, porque é talento porque tem ambição e tem que alimentar essa ambição com crescimento. Ponto número 2, a questão da comercialização. A comercialização é apoiada explicitamente através da medida 333, desta linha comparticipada pelo FEI. É fundamental, quer dizer, estes jovens agricultores enfim, e todos os outros que se nos deparam, e os menos jovens também, quer dizer, é fundamental que eles consigam produzir de uma forma articulada com as organizações de produtores relevantes, para conseguirem ter acesso a fatores de produção em melhores condições e para conseguirem comercializar os seus produtos com sucesso, com escala e com valor acrescentado. Portanto, o apoio à comercialização é absolutamente instrumental. Eu penso que, enfim, todos os agentes do setor têm plena consciência disso. Nós vemos as organizações de produtores muito mais ativas do que foram no passado
o que eu penso que, e terão que continuar a ser apoiadas de uma forma muitíssimo forte. Foi através da sua base na comercialização, como todos sabemos, do mercantilismo, que a Holanda chegou onde chegou, não é? Com o seu enfoque estratégico de há várias centenas de anos. Portugal, infelizmente, perdeu, o que justifica, na minha opinião, a grande diferença entre as duas economias neste momento, não só entre a economia agrícola dos dois países, mas entre as economias em geral dos dois países. E depois, em relação à questão da investigação e da aproximação das universidades ao setor empresarial e ao setor produtivo e da forma de passar know-how, eu deixava aqui uma ideia que me parece muito relevante. Em gestão, eu formei-me em economia, depois em agronomia, e depois doutorei-me numa área de agribusiness management nos Estados Unidos, com uma componente de gestão muito forte, e tive equivalência ao doutoramento em gestão aqui pela Universidade Nova. E fui professor na Universidade Nova em gestão. Em gestão, utiliza-se o método do case study. Ora bem, eu encontro case studies técnicos e empresariais fascinantes no setor agrícola todos os dias, quase. Enfim, saio normalmente para o campo 2 a 3 dias por semana e encontro todas as semanas case studies interessantíssimos, não só do ponto de vista empresarial e de gestão, mas sobretudo nos pressupostos técnicos e nos pressupostos da gestão técnica que geram os resultados financeiros das empresas. E, portanto, eu penso que uma coisa a ponderar seria começar a usar mais o método do case study no ensino técnico e não só no ensino da gestão. Já agora, esticar a perna e ir até à gestão, porque é fundamental os técnicos agrícolas, os técnicos agrários, e até para satisfazer a sua ambição, dar-lhes a oportunidade de ganharem linguagem para falarem com os investidores internacionais, para falarem com os bancos de uma forma muito mais instruída e, portanto, dar-lhes cada vez mais um componente de gestão mais sólido, mas também mais sustentado nas bases técnicas. E o reverso igual, portanto, pessoas com formação em gestão, dar-lhes formação técnica clara e, na minha opinião, mais focada no método do case study, que é o método que eles aprenderam na gestão e que entendem imediatamente. Muito obrigado. Nós temos mesmo que encerrar este debate. Eu acho que foi muitíssimo útil, portanto, nós temos aqui que afinar depois aqui a interação com o público que está a participar. Nas próximas sessões isso será melhorado, sem dúvida. Mas eu acho que foi muito importante aqui e de onde ressaltou a ideia fundamental de que temos que encarar a agricultura como um setor fundamental na estratégia de desenvolvimento do nosso país. E isso começa, como foi também aqui citado, com a comunicação que o setor faz para com a sociedade e com a própria formação que nós damos nas escolas aos jovens, que é muito importante. Não criar uma imagem distorcida da agricultura e do mundo rural desde pequenos. Isso é muito importante, essa questão. As questões da integração de instrumentos de financiamento da agricultura, reforçarmos a componente de investimento, simplificarmos os procedimentos, descentralizar a investigação e a inovação, e uma questão fundamental que foi aqui também focada foi a agenda europeia verde, portanto o Green Deal levanta imensos problemas para a agricultura. A agricultura tem que se adaptar a ela, como toda a economia vai fazer, mas de forma inteligente, seletiva e realista. E neste sentido foi aqui sublinhado que, porventura, os recursos da PAC podem ser poucos para fazer face a esses grandes desafios. E uma coisa que não foi aqui citada, e eu mesmo a terminar, lembrei-me agora de o fazer, nós temos o Fundo Ambiental, que incorpora também, ou vai incorporar em breve, o Fundo Florestal Permanente, foi criado precisamente para ajudar a apoiar o setor florestal, sobretudo os produtores, e que ultimamente tem sido utilizado mais em financiamento de entidades públicas para substituir o orçamento de Estado, deve dizer-se isto, o que eu acho errado, e portanto este fundo ambiental, que tem um orçamento elevadíssimo anualmente, muito próximo do orçamento do FEADER, importa ter isto em conta, não se devia preocupar apenas em financiar o Metro de Lisboa, ou financiar um mini metro do Porto, ou financiar os carros elétricos,
devia também preocupar-se em financiar componentes importantes da política agrícola, sobretudo naquelas áreas onde a agricultura é muito importante para reduzir o risco de incêndios. Quer a parte florestal, obviamente, aí já intervém, ainda que em pequena escala, devia aumentar isso, quer a parte agrícola, onde não está. Aliás, é preciso uma integração de instrumentos, quer aqueles que funcionam no âmbito florestal, quer os que funcionam no âmbito da PAC. E, infelizmente, a opção do governo é separar as tutelas das florestas, portanto, passá-las para outro ministério, não ajuda nada a isso, antes complica e complica muito. Diria que nós vimos aqui muito à pressa e muito a correr, porque o tempo não permite, um conjunto de questões que são prioritárias para a nossa agricultura e para o nosso setor agroflorestal, no fundo, e alimentar nos próximos anos. Vamos continuar com isto nas próximas 4 sessões até ao fim do ano, que serão oportunamente anunciadas. E eu queria mais uma vez agradecer a todos a participação. Muito obrigado aos nossos oradores, ao nosso relator Carlos Vieira de Carvalho e aos nossos participantes. Portanto, até uma próxima sessão do SEN Agricultura. Muito obrigado.